Agora vamos ver uma outra molécula, né? Nós temos aqui o flúor, da mesma forma que o carbono. Olha lá, o flúor se ligando com outro flúor, eles estão fazendo um compartilhamento de um par de elétrons, então nós temos essa forma de representar aqui, ó. Por isso que eu falei, tendo esses conceitos básicos, olha lá, a estrutura de Lewis, esses pontinhos, né, que são os elétrons de valência, você consegue compreender um pouco melhor do que significa essa molécula. Então, isso é uma molécula poliatômica. Não, desculpa, uma monoatômica, aquela primeira. A poliatômica é essa que eu vou mostrar agora. Por exemplo, o carbono ligado com 4 hidrogênios. Né? Então, o carbono precisa fazer 4 ligações. Né? Ele precisa fazer 4 ligações. E essas 4 ligações, nesse caso, ele está fazendo com 4 hidrogênios separados. E aqui nós temos uma molécula, o metano. Então, aqui nós chamamos de uma molécula poliatômica, ela tem mais do que um átomo diferente. Então, agora, olha a diferença. A primeira é uma molécula linear, a segunda não é linear. Ah, ela está num plano? Também ela não está num plano. Essa molécula aqui, ó, ela tem esse formato de um tetraedro. E todos os lados são iguais, porque as 4 ligações são exatamente a mesma. Se eu modificasse um átomo aqui, se no lugar de um hidrogênio eu colocasse um cloro, essa molécula já não seria esse tetraedro tão bem distribuído dessa forma. Ele já teria outra forma. Por quê? O cloro, ele já tem outro tamanho, né? O tamanho do cloro, do átomo, é diferente do tamanho do átomo de hidrogênio, né? Então, já muda a estrutura, embora permaneça um tetraedro, não exatamente com os 4 lados iguais. Vocês conseguem enxergar isso tridimensionalmente? Então, eu vou desenhar por uma outra molécula aqui, ó, molécula não, uma outra configuração, um outro desenho, né? E nós temos, então, esse ângulo, carbono, hidrogênio, um ângulo de 109 graus. E isso faz com que nós tenhamos essa molécula tridimensional. Não é uma molécula linear e não é uma molécula plana. Não é plano, não está no mesmo plano, né? Diferente, por exemplo, do CO2. O CO2, nós podemos considerar que ele está no mesmo plano, mas o CH4, não. E o F2, sim, é uma molécula linear. E com isso, gente, a gente vai falar da polaridade das ligações e a relação com a eletronegatividade. Da ligação e a eletronegatividade. Nós vamos, então, falar o seguinte. Naquele caso do flúor, vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Só de olhar, a gente já vê que ela é uma molécula, não tem um lado diferente do outro. Então, a gente já pensa que ela não tem polos, né? É uma ligação. Então, nós vamos ter aqui 2 extremos. Quer dizer, o que é 2 extremos? Que tem muito polo e a outra sem polo nenhum. Por um lado, nós temos uma molécula covalente apolar. A ligação covalente apolar. Uma ligação covalente apolar é quando 2 átomos idênticos se ligam. Por exemplo, Cl2. Os pares de elétrons devem estar compartilhados igualmente. Ou no caso de moléculas simétricas, CO2 e CH4. E agora? Vocês compreendem, olhando aquela estrutura do CH4 que eu mostrei anteriormente, dá para perceber que é uma molécula apolar? Né? Vamos voltar um pouquinho? Olha aqui, ó, essa molécula. Eu não tenho um lado com mais elétrons ou diferente. Todos os hidrogênios aqui estão puxando com a mesma intensidade. Se eu representar da forma plana, a gente fica até mais fácil de enxergar, né? Mas não está certo assim, não é o correto, né?
ela forma um tetraedro, uma estrutura tridimensional. Então, olha só. Então, olha, o CO2 também, né, temos diferentes átomos, mas o oxigênio e o outro oxigênio estão puxando esses elétrons com a mesma intensidade. Por quê? O oxigênio é igual, né? E tem a mesma eletronegatividade. E o CH4. Então, o outro extremo, qual que vem a ser o outro extremo? É uma ligação iônica. A ligação iônica é a transferência de elétrons formando íons. Então, isso é um outro extremo. Enquanto na covalente apolar eu não tenho polos, na iônica eu só tenho polos, né? Eu só tenho polos, eu não tenho não tenho nada intermediário ali. Então, são dois extremos. E o que nós vamos ter como intermediário? Intermediário vai ser a ligação covalente polar. Ou a gente também pode chamar de compostos covalentes polares. Agora eu vou ter polos, mas polos compartilhados. Então, o que acontece? Um dos átomos exerce maior atração pelos elétrons ligantes que o outro átomo. O que eu vou depender? Então, agora, olha, lembrando bem, que nós temos a ligação covalente polar e ligação covalente apolar. Né? Apolar não tem polos, e polar vai ter polos. Vamos ver isso aqui, como é que funciona. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Do que depende o tipo de ligação formada entre átomos? Do que depende? Eu estabeleço ligação e falo em compostos, a eletronegatividade engloba todos aqueles conceitos iniciais que a gente viu lá, né, em relação aos átomos. Então, a resposta vai depender da diferença de eletronegatividade. Lembrando, então, olha, que naquela tabela periódica, isso aqui também, gente, esse slide aqui foi na aula 15 que eu coloquei para vocês. Lá da semana anterior do nosso recesso. Então, eu estou pondo novamente aqui para a gente lembrar. Né? Os átomos da direita, da esquerda para a direita, aumenta a eletronegatividade. Vocês estão vendo aqui. Como é que a gente explica isso? Eu espero que agora vocês consigam explicar por que o flúor tem maior eletronegatividade, por exemplo, do que o potássio. Por que o flúor tem maior eletronegatividade do que todos da família dos alcalinos terrosos, dos alcalinos, né? Família 1A, família 2A. Né? Então, a eletronegatividade é definida como a habilidade do átomo em atrair elétrons para si, por causa do tamanho do raio, por causa do número de prótons que ele tem no seu núcleo. Então, é uma relação carga-raio. Né? Então, a eletronegatividade se explica pela relação carga-raio. A eletronegatividade de um átomo e uma molécula está relacionada à sua energia de ionização e à sua afinidade eletrônica, que são propriedades dos átomos isolados. Os valores são 100 unidades. É um valor único, né? É adimensional, não tem dimensão, é dado um número. E quem estabeleceu isso foi o Linus Pauling. Eu tenho um composto, por exemplo, F2, o flúor. Olha aqui, é um extremo e aqui o outro extremo, né? O 4 menos 4 vai dar a diferença de eletronegatividade vai dar 0. Já olha aqui, o fluoreto, ou ácido fluorídrico, ou fluoreto de hidrogênio, pode ter esses dois nomes. 4 é a eletronegatividade do flúor, e 2,1 a eletronegatividade do hidrogênio. Temos aqui 1,9, é uma ligação covalente polar. E olha aqui, ó, lítio e o flúor.
O lítio está aqui, bem do lado esquerdo da tabela, né? O lítio é um elemento dos alcalinos. Então, ele tem uma eletronegatividade baixíssima, 1, 4 menos 1, 3. Então, 3 já indica uma ligação iônica. Então, nós temos aqui, olha, gente, quando a gente tem o HF, pronto, agora a gente já sabe o que significa aquele tracinho, né, aquele compartilhamento. Nós temos um deslocamento da densidade eletrônica para o lado do flúor. Então, a gente vai indicar assim, ó. Tá vendo isso aqui? Esse é um delta mais e um delta menos, que simbolizam as cargas parciais. Esse delta mais minúsculo, nós temos uma carga positiva parcial. E um delta minúsculo, que nós temos uma carga negativa parcial. Não é completamente positivo o hidrogênio e completamente positivo o flúor, mas sim parcialmente. Por quê? Porque eles estão aqui compartilhando elétrons e nós temos uma densidade de nuvem eletrônica mais voltada para o flúor, porque o flúor é mais eletronegativo. Então, se a gente fosse desenhar uma nuvem eletrônica aqui, ela teria mais próxima do flúor e menos para o lado do hidrogênio. Mas não significa que está tudo para o lado do flúor e nada para o lado do hidrogênio. Não. Então, é isso que simboliza uma molécula polar, uma molécula covalente polar. Né? Então, nós temos um compartilhamento com um deslocamento de uma densidade eletrônica. Eu até pus uma frasezinha aqui, então existe uma concentração de carga negativa em torno do átomo de maior eletronegatividade, deixando o átomo menos eletronegativo, que é o hidrogênio, no lado positivo da molécula. Aqui, ó, não há uma linha divisória exata, né, entre ligações covalentes e iônicas, aquela linha do número ali, do cálculo da diferença da eletronegatividade. Então, ó, se tem uma diferença em torno de duas unidades, pode-se considerar uma ligação iônica. Mas e aquela do 1,9? Né? 1,9, que foi o caso do fluoreto de hidrogênio, está muito perto de 2, mas ali já é uma ligação iônica covalente. Iônica covalente, covalente polar. Então, vamos falar de alguns exemplos? Eu vou apresentar aqui para vocês alguns que a gente pode... Né? Então, por exemplo, eu tenho o C e o O. O carbono, agora eu vou lá na minha tabela, né? 3,5 menos 2,5 é 1. 1 é uma ligação covalente polar. Tá claro aqui, né? Que a diferença de eletronegatividade deles tá aqui. Tá claro não, né? Mas 1 já pode se considerar uma ligação covalente polar. Agora, olha aqui, ó. O oxigênio e o cálcio, que vai dar o óxido de cálcio. Tem uma diferença de 2,1. 2,1 a gente já considera iônica. Né? Não pelo número, mas assim por conhecer os compostos. Então, gente, sem conhecer a substância, é muito difícil você fazer o cálculo e chegar e já classificar. Então, tem que ter um conhecimento da substância, tem que ter conhecer o comportamento dessa substância, né? Mas esse número da eletronegatividade já dá um caminho para a gente. Então, numa dificuldade que você tem que entender se vai ser polar ou apolar, fazendo esse cálculo simples, a gente já começa a traçar um caminho, a gente não fica assim tão perdido, tá? Então, é só um direcionamento. Vamos aproveitar, então, vamos fazer um pequeno exercício? Faz para mim 2,5, a primeira. CH 2,5 menos 2,1, 0,4. Nós temos, então, uma ligação covalente polar. Gente, nesse caso, os elétrons estão muito mais concentrados,
em cima do carbono, né? Não muito mais, né? Porque carbono e hidrogênio não tem uma diferença tão grande assim. Agora, o oxigênio, 3,5 menos 2,1 deu 1,4 polar. E o HCl, 3 menos 2,1, 0,9. Então, olha só, quando a gente vê isso aqui, né? Então, o que, que acontece? O hidrogênio é o átomo menos eletronegativo de todos aqui, né? Então, ele vai sustentar a carga positiva nos três casos. E a ordem ficou assim, realmente. O OH é o mais polar. Depois vem o HCl, depois vem o CH. Cada pecinha, cada partezinha dessa fica claro, no final você consegue estabelecer todo um pensamento químico. Né? Então, agora aqui, a ligação OH é a mais polar. Então, ótimo. E agora uma pergunta para vocês. Os átomos do flúor podem alguma vez sustentar uma carga parcial positiva em alguma molécula? Sim ou não? E por quê? O flúor é o mais eletronegativo de todos eles. Né? Quando a gente fala em nitrogênio, oxigênio, ainda existe uma flexibilidade de elétron, mas o flúor, gente, não tem acordo, tá? Então, Gabriel, pode ter certeza sobre esse seu pensamento. O flúor não pode, porque é o elemento mais eletronegativo, e nenhum outro elemento pode tirar essa densidade eletrônica dele. Não tem outro elemento que pode competir com o flúor. O flúor é imbatível, tá bom? Não tem como ele doar elétrons para algum átomo. Não tem, porque ele é o mais eletronegativo de todos os elementos da tabela periódica. E aí, gente, isso tudo queria mostrar para vocês, então, que existe essa diferença de eletronegatividade, por exemplo, entre o H e o F, né? Olha lá, aquele desenho que eu estava mostrando para vocês, né? O del mais e o del menos, tá? Tem uma região mais positiva, uma região mais negativa. Esse flúor fica de um tamanho maior, porque os elétrons estão mais voltados para ele do que o hidrogênio, né? E aí, essa diferença de eletronegatividade vai fazer com que se forme um dipolo elétrico. Então, uma vez que você tem uma região de carga positiva e uma região de carga negativa, a molécula tem um campo elétrico associado a ela e forma um dipolo. De dois polo, porque são dois polos, o polo positivo e o polo negativo. Vou mostrar um exemplo prático dessa coisa da eletronegatividade. Um exemplo prático é esse aqui, ó. Aqui. Sabe aquela frigideira que tem aquele material antiaderente que a gente chama de teflon, né? A gente fala assim, essa frigideira é com teflon, que é aquele material escuro, né, que cobre o alumínio. Olha só como a eletronegatividade influencia nisso aqui. Então, a gente já sabe que o flúor, né, tem o maior valor de eletronegatividade de todos os elementos. Então, essa frigideira aqui, né, esse material, o nome químico dele é politetra, porque 4 fluoretileno. Olha aqui, isso aqui é uma parte dessa grande estrutura. Isso aqui a gente chama de monômero, né? Porque vários monômeros te dão um polímero. Poli é vários. Então eu tenho vários monômeros que se juntam e formam um polímero. Quando esse polímero aqui, ó, olha o carbono, ao invés dele ter hidrogênio, ele tem flúor.
que vai acontecer, né? Esse flúor, ele vai, pela diferença de eletronegatividade dele ser tão alta, todos esses flúors, eles adquirem uma carga negativa muito alta. E com isso, um flúor se afasta do outro o máximo que ele pode. Então, se a gente tem 4, esses átomos de flúor, eles estão tão separados, né? E separados entre eles e entre esse carbono também, né? Porque aqui existe o lado negativo da molécula muito mais para o lado do flúor. E é isso que faz com que essa estrutura fique extremamente rígida, uma estrutura extremamente inerte também, né? Então fica um material muito resistente, porque dificilmente você consegue vencer essa estrutura rígida. E isso faz com que o Teflon seja um material muito utilizado no sentido, né, de utensílios de cozinha, né, material para revestimento de material corrosivo, porque não é fácil penetrar nessa estrutura tão rígida e tão inerte, né? Há também em enxerto, intervenções cirúrgicas, porque a partir daí esse material passa a ser muito... ele não vai deteriorar com facilidade dentro do organismo das pessoas, né? E olha lá, em cateterismo também, em revestimento de cateterismo, porque impede bactérias e outros agentes infecciosos de aderirem a esses materiais. Então, para vocês verem que essa coisa da eletronegatividade tem uma influência muito grande no desenvolvimento de materiais, né? Então, para quem é químico, para quem é físico, nossa, a física desenvolve muito, né, materiais também. E tudo isso por causa da diferença de eletronegatividade, tá bom? Então, diferente, por exemplo, olha só, eu coloquei aqui mais um com essa explicação mais detalhada. Se vocês compararem o polietileno, que é um plástico comum, com o Teflon. Qual é a diferença? O polietileno, ele tem nas suas extremidades aqui átomos de hidrogênio. O átomo de hidrogênio não tem uma eletronegatividade tão alta quanto o flúor. Portanto, o polietileno, que é essa molécula aqui que vocês estão vendo, ela não é uma estrutura tão rígida quanto o Teflon, né? Então, aqui está a explicação, né? As cargas parciais negativas nos átomos de flúor se repelem em tal extensão que a espinha dorsal flexível do carbono é forçada para um arranjo que mantém as cargas negativas o mais afastado possível. Isso fornece às moléculas do PTFE, né, o politetrafluoretileno, um arranjo muito mais regular que aquele de polímeros aparentemente similares. Olha lá, trocou o hidrogênio e pôs o flúor, muda completamente. Tanto que o polietileno ele derrete, né? Se você puser no fogo, derrete. O Teflon não, né? E as moléculas desse polímero podem se empacotar em uma rede cristalina de maneira mais eficiente, permitindo ao Teflon fundir-se a uma temperatura mais alta. Então é isso, a importância da eletronegatividade. Na nossa vida, né, nós vamos ver isso na próxima aula com a água, a estrutura da água, as moléculas polares ou apolares, e ali um exemplo prático para vocês.